gracias. Yo gustaría de agradecer la UNSA, el grupo organizador del evento, por la invitación. Es la segunda vez que estoy presentando en esta universidad. La primera vez estive en Arequipa, ahora estamos de forma virtual. Yo gustaría de pedir perdón, no hablo español, pero intentaré hablar un poquito, falaré un poco despacio e tentaré falar um pouco sobre um assunto relacionado com a pandemia, mas direcionado para a reprodução e principalmente para a reprodução assistida, que é uma de minhas especialidades, né? Trabalhei por muitos anos em la reprodução, mas principalmente como investigadora, né? Tanto com células madres e também como na área clínica. Vou começar um pouquinho explicando o que pretendo falar com vocês, né? A COVID, esta enfermidade que está entre nós desde o último ano, né? Trouxe grandes avanços, grandes desafios, uma grande busca por conta da saúde e principalmente da saúde pública, né? Então, tentarei falar um pouquinho do panorama da reprodução, né, nesse sentido, dos embaraços, os riscos que tem a COVID em la transmissão da infecção materno-fetal e também o que ocorre em los recém-nascidos, o quanto essa enfermidade ou los SARS-CoV-2, o patógeno, podem influenciar o desenvolvimento fetal, né? Então, tentarei falar um pouquinho sobre problemas congênitos e também, né, a tecnologia que permitiu um grande avanço no desenvolvimento de vacinas e como estão essas vacinas, principalmente com nos embaraços, o desenvolvimento fetal e nesse sentido, em um recém-nascido. E terminarei falando um pouco sobre o potencial de SARS-CoV com a fertilidade e o quanto ele pode causar danos ao sistema reprodutor masculino e feminino, e falarei um pouco da reprodução assistida na era de COVID. Como todos nós sabemos, o COVID se instalou entre nós desde dezembro de 2019, quando foi reportado pela primeira vez em China, e pouco tempo depois já estava no mundo e a Organização Mundial da Saúde decretou como a pandemia e todos os cuidados que devem haver para se proteger a saúde, né? Em primeiro lugar, a saúde, para depois pensarmos em outros aspectos, né? O patógeno associado com a COVID-19 é conhecido como SARS-CoV-2. Ele é muito parecido com SARS-CoV, que causou uma epidemia em 2003, e também é muito parecido com corona, que esteve presente no Oriente Médio em 2012, causando MERS. Pero com algumas modificações, o que tornou uma nova enfermidade. A infecção causada pelo SARS-CoV, a COVID, ela representa uma série de enfermidades respiratórias, o que indica que o vírus causa essa infecção de células respiratórias, células
epiteliais, respiratórias, e o principal método de transmissão é pelo trato respiratório. Agora, ano passado, ainda não conhecíamos totalmente a forma de transmissão, o que fez, então, o mundo se precaver da transmissão para salvar a vida. Hoje temos uma grande quantidade de pessoas que tiveram problemas, foram infectados, muita gente morta, então é uma doença muito grave, né? A maior parte das manifestações se mostram através do sistema de trato respiratório, hoje é conhecido como uma doença, uma enfermidade sistêmica, o que pode causar danos em outros órgãos, causando vômitos, diarreia, uma série de problemas, incluindo sistemas neuronais, e o que podem, então, ter um efeito como síndrome de Guillain-Barré e outras doenças em crianças, diferente do que se apresenta em los adultos, né? E também há uma demonstração de la presença do vírus em las heces, o que implica que esse vírus pode afetar o sistema gastrointestinal, com a rota de transmissão fecal-oral. Então, se pensamos em todos esses aspectos, podemos pensar também que a rota sexual ou a transmissão via sistema reprodutor pode ser uma possibilidade, né? Então, várias perguntas foram feitas com relação à transmissão, e devido à sua presença em vários órgãos, há planteado desde ano passado que essa infecção poderia propagar-se sexual ou verticalmente, né? E se isto é possível, poderia apresentar riscos para efeito ou mesmo para recém-nascido. Uma doença muito conhecida que tivemos acá em Brasil, fora de Zika vírus, que causa uma microcefalia muito grave, né? Quando apareceu essa enfermidade, foi um grande problema acá, né? Tivemos números muito grandes, com a diferença é que existia um transmissor que era um mosquito, né? E que causava, então, essa doença muito grave. E foi muito bem demonstrado a presença do vírus em sêmen, o que poderia levar a uma mulher que não era infectada inicialmente, e que estivesse embaraçada, pudesse levar a uma malformação fetal. Então, sempre que temos um novo patógeno, e principalmente um patógeno com possibilidade de epidemia ou pandemia, temos que pensar também nestas vias e controles, porque muitas mulheres estão sempre embaraçadas durante o período de que ocorre esses novos surgimentos virais, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o impacto da Covid no embaraço, né? E principalmente pensando em la transmissão vertical. Sim? Principalmente em la transmissão vertical e intrauterina dos vírus, né? Então, quando surgiu de Covid-19, as perguntas que surgiram eram a possibilidade das mulheres com pneumonia desenvolverem distintos sintomas de adulto que não estavam embaraçadas, porque sempre há
é a possibilidade de que os casos das mulheres embarazadas estão mais suscetíveis do que o resto da população. Outra pergunta que se pode fazer é quanto essas mulheres com pneumonia teriam mais probabilidades de morrer ou não devido à infecção, ou mesmo sofrer parto prematuro ou perdas fetais, né? Então, o quanto isso é importante. Outra pergunta que poderia ter, que surgiu, foi o COVID-19 poderia estender-se verticalmente, essa transmissão uterina, né? E os riscos para o feto e o recém-nascido, né? Então, as respostas a essas perguntas são ou foram essenciais para formular os princípios de tratamento obstétrico e a reprodução durante esses 2 anos que teremos de enfermidade no mundo, né? Uma das preocupações e dos riscos durante o embaraço são particularmente associados ao estado imunossupressor que as pessoas embarazadas estão e também seu sistema cardiopulmonar, né, no que poderia causar um maior dano respiratório, uma pneumonia grave e uma necessidade de cuidados intensivos maiores que a população normal, né, ou não embaraçada, né? As mudanças adaptativas durante o embaraço causam todas essas modificações que, no caso de mulheres com infecções respiratórias, podem levar muito à hipoxia. E esse quadro de hipoxia é que hoje está muito associado ao desenvolvimento fetal e a problemas ou danos que podem ocorrer durante os embaraços. Quando surge uma nova enfermidade, temos que ver na história como as outras que são parecidas se comportaram, né? Então, exemplos que nós temos é a pandemia da influenza, o início do ciclo passado, que causou uma taxa de mortalidade muito grande, pero na população de mulheres embarazadas, a probabilidade de morte foi muito maior, muito grande. Né? E o mesmo aconteceu com a influenza pandêmica por volta de 2009, que se manteve um pouquinho mais concentrada do que a pandemia de Covid, mas as mulheres tinham complicações da infecção 4 vezes mais prováveis de necessitar de admissão hospitalar ou cuidados intensivos do que as demais populações. Então, mostrando que as infecções por influenza são muito problemáticas durante o desenvolvimento das mulheres que estão embarazadas, né? E se compararmos com as outras 2 enfermidades semelhantes a SARS-CoV-2, a SARS também mostrou que 50% das mulheres apresentavam um desenrolo da enfermidade, levando a uma gravidez maior, e parte delas necessitavam de ou requeriam ventilação mecânica, né? E tinham uma taxa de mortalidade em torno de 25%. Então, por similaridade do SARS-CoV-2 com SARS, a pergunta era o quanto os SARS poderiam casar, ou o SARS teria a mesma similitude de sequência que o SARS-CoV, né? Então, num primeiro momento, né,
óbvio, se voltou a atenção para a população geral, mas não pode deixar de pensar nessa população embaraçada, né? A maioria dos sintomas clínicos, como febre, tos, dispneia, comum aos sintomas de COVID, eram muito semelhantes aos sintomas apresentados por as mulheres embarazadas, né? Sem muitas modificações. Outros sintomas também incluíam dispneia, diarreia, mal-estar, mas manifestações clínicas muito semelhantes na população geral e em las embarazadas, né? Então, desde os primeiros momentos da enfermidade, começar a se tornar uma pandemia, China, onde iniciou ou descreveu os primeiros achados da enfermidade, iniciaram os desenvolvimentos desenrolados, as investigações associadas às mulheres embarazadas. Então, os dados mostraram, numa primeira coorte de mais próximo a 150 mulheres, né? Somente 8 apresentavam quadros mais graves ou criticamente enfermos, mas a maioria das mulheres embarazadas com COVID apresentaram ou tinham sintomas mais leves em comparação com a população geral. Então, isso trouxe inicialmente uma segurança, porque quando não se sabia o que iria acontecer, né, com essa população, né? Outros estudos também mostravam que essas mulheres apresentavam pneumonia, mas o quadro poderia ser leve ou com boa recuperação, o que trouxe uma segurança maior, uma tranquilidade maior para a população. Óbvio que outros trabalhos também mostram quadros um pouco mais severos, mas de uma maneira geral, os quadros parecem ser bastante semelhantes, o que trouxe tranquilidade para a medicina, para a ginecologia e obstetrícia. Em comparação com o SARS e MERS, então, parece que COVID é menos letal, tá? Então, as embarazadas tendem a ser assintomáticas ou só têm sintomas leves. Óbvio, como a COVID-19 na população geral, temos pessoas com quadros leves e pessoas com quadros graves ou severos. Então, o comportamento da enfermidade com as embarazadas é muito semelhante, né? Não tendo grandes problemas, né? E aí, então, surge a importante pergunta o quanto o vírus, o quanto o SARS-CoV poderia estar associado à transmissão materno-fetal, ou quanto essa transmissão pode ocorrer durante o parto. Então, houve uma grande necessidade de investigação neste sentido. Então, existia a possibilidade da presença de vírus em secreções vaginais, o que levou, a um primeiro momento, a razão para a realização de partos cesáreas em vez de partos vaginais, né? E também existia o risco de prematuridade. Outra possibilidade é que tanto a transmissão via uteroplacentária ou também por parto podia estar associada com o tempo de embaraço, o tempo de infecção e tempo de transmissão, né? Um exemplo muito grande que temos é de uma enfermidade muito bem conhecida, que é a rubéola, né? Ela é muito mais grave no primeiro trimestre
embarazo do que o desenvolvimento final, né? Então, num primeiro momento, num primeiro trimestre, a infecção por rubéola causa muito mais danos ao desenvolvimento embrionário e essa parranda parafetal do que em final, né? E outras doenças também, como a sífilis e outras tantas que temos risco de afetar as mulheres embarazadas, né? Foram os trabalhos, então, havia necessidade de se compreender se a possibilidade dessa transmissão via vaginal ou também via lactância, né, pelo leite materno, né? Então, para evaluar as secreções vaginais e leite maternos, trabalhos foram desenrolados nesse sentido, sempre pensando que para estabelecê-los estes trabalhos, temos que ter alguns aspectos importantes, né? Todos os partos deveriam ser cesárea, o recém-nascido deveria imediatamente sair do contato materno por conta do risco, de los riscos de transmissão por gotitas. Então, havia um desenho muito específico para investigar, para as investigações desses casos, né? E um dos primeiros trabalhos para avaliar isto fora desenvolvido com 13 mulheres, 5 estavam infectadas em primeiro trimestre, 3 em segundo trimestre e 5 durante terceiro trimestre ou próximos ao nascimento, né? Todas as mulheres tiveram complicações mais de moderadas a graves, mas nenhuma necessitou de ser atendida em centro de cuidados intensivos. Dos recém-nascidos prematuramente, né, mas isso muito relacionado então, com os embaraços e a infecção ou outros motivos, e a análise tanto de secreções vaginais como também de los fetos, de los recém-nascidos, mostraram que eles eram, a maioria, negativo para SARS-CoV-2, somente um caso se dera positivo, então, indicando que os resultados não eram tão preocupantes a princípio como fora anterior. Outros trabalhos também mostravam que essa transmissão vertical materno-fetal se mostrou bem baixa para a COVID-19, né? Um importante mecanismo para se compreender essa transmissão era exatamente em compreender o mecanismo em que SARS-CoV-2 usava para infectar a célula, né? E logo depois dos primeiros trabalhos com COVID, mostraram que o patógeno usava o receptor de angiotensina, o AC2, então, o que havia necessidade era investigar em quais órgãos poderia haver ou ter receptores para AC2, né? Então, o que fora verificado é que essa relação materno-fetal uteroplacentária ou vaginal tinha pouca afinidade para estes receptores, o que resultava em uma baixa transmissão vertical, né? Então, ele era muito mais comum em saliva e fezes, mas
poco presente en secreciones vaginales y muy o nada presente en la transmisión uteroplacentaria, né? Pero não dá para descartar, né, casos graves de COVID-19 e trabalho mostrou caso de pacientes embarazadas com infecções mais graves durante o parto e que há uma possível transmissão vertical de los SARS-CoV-2. Pero, ainda assim, há necessidade de se ter maior número de investigações porque os outros trabalhos não mostram uma preocupação muito grande, o que traz para a comunidade médica e a população uma segurança para que possam sobreviver e também continuar com a gestação. Outra pergunta que hace é sobre la leche materna, né? Também foi mostrado anteriormente em alguns patógenos, em algumas infecções, a presença de vírus em leite materno, o que faria esta uma via de transmissão. E nestes casos, era proibitivo amamentar os recém-nascidos com leite de la madre, né? E os dados a respeito da COVID-19 mostram que todos os casos suspeitos de transmissão fora por gotitas e não durante la amamentación, la lactancia, porque no había la presencia de los virus en leite materno. Ainda assim, existe a possibilidade de SARS-CoV-2 causar dano durante o desenrolo fetal, causando ou perdas fetais ou prematuridade, né? Então, outras enfermidades, outras infecções são muito comuns de causar esses problemas, né? Então, a infecção é uma das principais causas de aborto espontâneo, né? Em geral, temos uma taxa de aborto espontâneo em torno de 15 a 20%, óbvio que depende da idade materna, né? Sabemos os outros que a idade materna avançada causa um aumento dessas taxas até 50%, né? Pero com relação às infecções, aparentemente a infecção é responsável por mais de 60% de los abortos tardios, em torno de 15% em los abortos espontâneos tempranos, né? E a associação entre a infecção e o aumento de risco de aborto espontâneo já foi mostrada em outras infecções, bem como em SARS e MERS. Então, havia até hoje uma preocupação pela infecção por SARS-CoV-2 pode induzir a embaraço temprano ou perda fetal, né? E até mesmo se SARS-CoV-2 poderia causar alguma alteração durante o desenrolo, generando uma infecção congênita ou uma alteração congênita, como é o caso de Zika vírus, né? Pero os dados até hoje mostram que não existe essa relação de transmissão via uteroplacentária, o que mostra uma segurança durante a gestação, pero qualquer infecção pode causar prematuridade, e ha sido mostrado uma certa prematuridade em los recém-nascidos, em que as mamães estiveram infectadas
com SARS-CoV-2, né? Isso vai depender muito do tempo da infecção e o desenvolvimento fetais, novamente, dependendo do tempo, a infecção pode causar danos maiores ou menores, infecções maiores ou menores, né? Então, um trabalho mostra um recém-nascido muito precoce, de 26 semanas de gestação, que não sospechava inicialmente de infecção por SARS-CoV, pero detectou que 7 dias depois do parto, a madre apresentou-se positiva para SARS-CoV, né? O leite materno fora negativa, então, excluindo a lactância materna como ruta de transmissão, né? Então, presume-se que essa transmissão tenha ocorrido por gotitas horizontal e não transversal de SARS-CoV ao feto, né? E aí, temos um grande avanço, um grande desafio durante esses 2 anos, que fora o desenvolvimento de las vacunas para que se pudessem tratar o COVID. Hoje temos uma grande variedade de vacunas diferentes que estão sendo aplicadas na população, mas quando pensamos novamente em embaraço e desenvolvimento fetal, temos que ter cuidado, temos que ter algumas perguntas relacionadas a los efectos de las vacunas en lo embarazo, los efectos de las vacunas en lo desarrollo fetal, los efectos de ellos en los fetos, né? Novamente, se formos ver historicamente, a vacuna para a rubéola é extremamente importante para que não tenha infecção durante o embarazo, pero a mulher que adquiere a vacina, que toma a vacina, não pode estar embarazada por 2 ou 3 meses debido ao risco de transmissão do vírus para o feto e causar as enfermidades congênitas. Então, sempre que pensamos, sempre que vamos investigar a possibilidade de utilização de uma medicação, né, que ainda hoje não temos para a COVID, ou temos algumas possibilidades, pero com vacinas temos que ter em mente os riscos e benefícios que a vacuna podem fazer para a mulher e para o feto, né? Então, tradicionalmente, né, as mulheres embarazadas, elas não fazem parte ou fazem parte muito de quadros ou clinical trials muito específicos para novos medicamentos e novas vacunas, né? Pero de 2013 para cá, temos grande avanço em la medicina, grande avanço biotecnológico e grandes avanços que permitem, então, a curto prazo, a curto tempo, teremos resultados pré-clínicos e resultados clínicos na fase de safety, que permitiu o uso das vacunas ou dos clinical trials que podem incluir as mulheres embarazadas também nessas investigações, né? Então, isso é muito importante para a proteção das mulheres, mas também vimos uma grande proteção também para os recém-nascidos que possam ter a imunidade adquirida de sua mamã, né? Desde junho de 2020, quando se começou todas as buscas para o desenvolvimento das vacunas, né? O FDA
recomendó que somente fuera incluida en esas investigaciones las mujeres embarazadas, las crianças, desde que los resultados iniciales no mostravam toxicologia, não mostravam grandes problemas, então poderiam ser inclusas nesses trabalhos. O que aconteceu devido à demanda, devido à grande necessidade hoje que temos devido a essa grande pandemia que assola o mundo, né? Então, sempre temos que sobrepensar os riscos e benefícios da COVID-19 com relação à vacinação, e temos que levar em conta várias perguntas, né? Então, para que se possa incluir as mulheres em los trabalhos, los estudios de toxicología, del desarrollo, la reproducción, principalmente fuera hechas en animales, ¿no? Como preclínico, né? E solamente depois desses resultados é que podiam incluir as mulheres, né? Sempre pensando nos riscos da enfermidade, contrapondo os riscos da COVID com os riscos que tinha a vacuna ou qualquer medicação para a COVID, né? Então, os riscos de piora na evolução da infecção. Como disse antes, aparentemente a infecção não é mais grave do que no resto da população, mas sempre existe o risco, e uma vez que tem o risco em la madre, temos risco também em lo feto, né? Os efeitos, tanto do vírus como do medicamento, seja completamente compreendido, e os riscos da transmissão intrauterina, mesmo rara, em COVID, pode causar danos, né? E os dados sugerem que os recém-nascidos de pessoas com infecção podem ter mais probabilidade de nascer prematura. Então, baseada nesses riscos que poderiam desenvolver as mulheres embarazadas e os fetos, o risco compensa ser tratadas com as vacinas, né? Um risco a priori estariam relacionados, uma vez que não tem mais toxicidade, as vacinas, que se conhece bem os efeitos até o momento, um dos riscos que estariam relacionados seria febre. Algumas das vacinas causam em pessoas febre muito alta em sua primeira dose ou segunda dose. E já é bem conhecido que febre, dependendo do momento de embaraço, por si só, é risco de teratogênese, ou seja, tem que se levar em conta os riscos da mulher embarazada, o tempo de embarazo, então, com a possibilidade de desenvolver febre. Então, para sanar ou para diminuir esse risco, podem estar associados à vacuna, uma medicina, né, uma medicação antipirética para ajudar as mulheres ou as pessoas de uma maneira geral a não desenvolver febre logo após receber a primeira ou a segunda dose da vacina, né? E essas considerações a respeito das vacinas, elas são muito importantes em diversas sociedades, ginecologias, obstetrícias e médicas no mundo, criaram esses guidelines, essas considerações a respeito do risco e benefício da vacina que temos que ter em mente
quando vacinamos as mulheres embaraçadas, né? E os resultados hoje, o que temos de vacina, né? Temos algumas vacinas, algumas vacunas foram feitas de vírus inactivo ou o seguimento da proteína principais que pode ser detectada pelo sistema imunológico e que fora colocada em algum agente infeccioso inactivado também, ou seja, temos vacina de primeira geração, de segunda geração, e também temos vacina de terceira geração, que estaria associado a material genético, né? Que foram desenvolvidas por Pfizer, BioNTech e Moderna, e que hoje são as principais vacinas que podem ser usadas em mulheres embaraçadas, com menor efeito colateral para outras vacinas associadas com vírus inactivado, também podem ser utilizadas porque são muito semelhantes a outras vacinas de influenza que são bem toleradas na população em mulheres embaraçadas com risco pequeno de transmissão fetal e benefício muito grande para a imunidade materna e também é demonstrado também que teremos uma transmissão desta imunidade através de imunoglobulinas que sejam passadas para o feto durante os embaraços, através de uma transferência uteroplacentária. Acá eu tenho um quadro mostrando as diferentes vacinas que são usadas e os clinical trials relacionados com as mulheres embaraçadas, as pregnant women e também as lactantes, mostrando um resultado muito bueno, trazendo segurança e trazendo grande benefício para a população. Então, um avanço da vacuna, da vacunação, um avanço da biotecnologia, essa muito rapidez na produção de vacinas, que puderam conferir uma proteção passiva para recém-nascido, trazendo uma resposta a anticorpos induzidas pelo sistema imunológico materno, podem ser passados via placenta para o feto, né? E outras pandemias, outras enfermidades, outras infecções são muito valiosas porque trazem valiosos conhecimentos e informações de como se deve fazer os desenvolvimentos, as investigações e a aceitação das vacinas, principalmente por la população embaraçada, né? E o impacto, já temos alguns grupos, trabalhos já estão sendo publicados, né? Um estudo de coorte prospectivo com sempre 31 pacientes que usaram a vacuna, 84 embaraçadas, 31 lactantes e 16 controles, mostraram uma sólida imunidade humoral em las mulheres e nas lactantes, uma grande imunogenicidade, reactogenicidade, similar a observadas com pacientes controles, e também, muito importante, a transmissão de imunoglobulinas protetoras a las recém-nascidos através da placenta e útero materno, o que traz uma grande tranquilidade, um grande avanço para saúde pública, né? E outras grandes informações a respeito disso, vários trabalhos mostrando a segurança. Bueno,
terminando los aspectos de la transmisión de los riscos en embarazo, ahora quiero hablar un poco a respeito de los riscos de la infección con la reproducción propiamente dita, né? Los riscos de que SARS-CoV pudiera causar en otros órganos, como habían demostrado en otras viremias, la posibilidad de daños al sistema al sistema reproductivo y también la transmisión de esas vía sexual, né? Pudiendo ser un agente infeccioso de infecciones sexuales, né? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué ese levantamiento? Porque ya he mostrado aproximadamente 30 virus de diversas familias de patógenos podem provocar viremia em sêmen. O que isso causa? Essas viremias em sêmen podem trazer dois aspectos: as infecções sexualmente transmitidas, que novamente, por exemplo, com Zika vírus, pode trazer problemas de transmissão e causar uma doença em feto, ou mesmo a própria infecção, e também o risco de causar danos a tecido, né? Então, vírus como do HIV, citomegalovírus e outras infecções, fiebre de Lassa, fiebre del Vale del Rife, própria chikungunya, não podemos esquecer Zika vírus e Ebola, né? Até hoje han sido examinados sistematicamente o sêmen de portadores dessas infecções, dessas enfermidades, e para as maiorias desses agentes patogênicos podem causar orquite e causar dano ao testículo humano, né? E outros vírus como a influenza, coriomeningite linfocítica, dengue, outros do sistema respiratório também podem causar transmissão através de sêmen. Então, a presença do vírus em trato respiratório masculino aumenta a possibilidade de adquirir essa transmissão sexual, dos primeiros aspectos relacionados com a presença de vírus, mas também pode reduzir a fertilidade masculina, principalmente masculina, mas não está descartada a possibilidade também de ação em as células do trato reprodutor feminino. Pero quando comparamos os órgãos reprodutores masculinos e femininos, temos que o órgão masculino, o testículo, repleto de células madre espermatogoniales que estão em grande atividade mitótica. Então, o fato de estar em atividade mitótica faz deles alvo para infecções, alvo para patógenos poderem fazer danos, dependendo da forma da infecção, né? E a própria infecção pode causar processo inflamatório local, e esse processo inflamatório causa, então, as alterações em las células testiculares, né? A infecção dos espermatozoides, na verdade, a infecção dos tecidos que produzem os espermatozoides podem provocar também, a dúvida, a pergunta é se podem provocar também a transmissão de mutações induzidas por os vírus às relações posteriores. Por quê? Porque muitos dos vírus, quando entram em la célula, eles se aderem a material genético da própria célula e se utilizam de maquinaria da célula para se propagar.
muitas infecções como HPV humano podem causar esse tipo de problema. E um dos problemas é o ADN, é que se uma sequência entra no meio de determinadas sequências genéticas, podem causar, então, as mutações, e se porventura essas mutações gerarem um gameta, que podem fertilizar outro gameta, no caso, um espermatozoide fertilizar um oocito, podem levar a risco de desenvolvimento de problemas genéticos nas gerações, ou até mesmo causar risco de câncer ao portador da infecção, né? Então, é importante investigar como saúde pública a possibilidade de SARS-CoV-2 passar a causar esses danos em tecidos, principalmente em los varones, principalmente o trato reprodutor masculino. Acá temos outro quadro mostrando diversas enfermidades e patógenos e as causas, né, de infecções em testículos. E o fato de que SARS-CoV, e teremos acá diversos influenzas também, e o próprio SARS-MERS também podem causar estragos, ou causaram estragos em la população infectada. Então, a pergunta que temos agora é a susceptibilidade de los tejidos reprodutivos ao SARS-CoV-2. Né? E o quanto isso pode levar a um problema futuro, um problema populacional, um problema hoje considerado de endemia, um problema grave devido ao grande número da população que se infectara por SARS-CoV-2. Né? Então, a pergunta é se pode esse novo vírus afetar as células reprodutoras masculinas e interferir em sua fertilidade. Né? Então, os danos que poderiam ser causados, a potencialidade de estar presente em sêmen, os riscos de afetar as células reprodutoras e com isso também diminuir a produção seminal e por consequência a presença de vírus causar então problemas em fertilidade, principalmente agora falamos em fertilidade masculina, né? Então, o que temos novamente na história é que os SARS presente em testículo e sêmen causava, então, um grande deterioro de los tejidos e afetavam a fertilidade masculina. Né? Então, o que se pudera observar é uma destruição generalizada das células germinais e de los espermatozoides, causando um problema de los parâmetros seminales, causava um problema inflamatório infiltrado complexo, o que levara a essa destruição, e, por consequência, se demonstrava como uma orquite e um deterioro del trato reprodutivo masculino. Então, a pergunta era, COVID poderia estar relacionada com esse mesmo tipo de enfermidade, causando uma orquite? Né? E alguns artículos informaram sobre as manifestações clínicas de portadores de SARS-CoV, portadores de COVID, e a presença em los testículos, né? E o que os resultados mostraram, ou aí mostrado, é que perto de 20% de los participantes ou de los hombres infectados apresentavam ou experimentaram mal-estar escrotal, provavelmente como resultado de uma orquite, uma infecção em testículo. Né? Desses primeiros artículos, né, 4 reports, né, mostrando os varones, os homens com dolor testicular atípico, que não era um sintoma comum em COVID, o que levou então,
as investigações da possibilidade dessas causas, né? Desses casos reportados, né, 2 casos eram descritos de uma forma com curso benigno da infecção, ou seja, aparentemente não é a gravidade da infecção que estaria relacionada com a possibilidade de infecção, da infecção ou da enfermidade em los testículos. Tanto homens infectados por SARS-CoV, leve, moderada ou grave, poderiam desenvolver esse tipo de orquite, né? Então, homens jovens de 42 a 49 anos apresentavam esse desconforto. Um terceiro artículo mostrou um quadro em homem que chegou a ser letal com 43 anos, né? E outro caso de orquite epididimite, não só no testículo, mas no epidídimo, em um ninho de 14 anos, mostrando, então, que a idade não tinha distinção em la idade, e mesmo porque 14 anos não é uma idade muito propícia à infecção por COVID, né? E outros, então, né, baseados em trabalhos anteriores com relação ao SARS, mostram, então, esses câmbios patológicos relacionados como os vírus, neste caso, o SARS, poderiam causar, então, um dano ao tecido, né? Então, investigando, as investigações nesse caso mostraram que todos os testículos com SARS mostraram células germinais disseminadas, né? Então, na grande destruição, pouco ou nenhum espermatozoide em túbulo seminífero, né? Local de produção de espermatozoide, um engrossamento da membrana basal, mostrando um processo inflamatório, né? Infiltrado leucocitário de leucocitos, que também mostram uma grande infecção, e sequelas genômicas virais, né? Que podem ser detectadas por pueblas específicas, né? Acá temos um resultado de comparação entre os túbulos seminíferos de 2 controles, aqui mostrando la parte mais curada com hematoxilina e usina acá, mostrando a separação entre os tubos, nas bordas acá a presença de las células espermatogoniales e mais tendendo ao centro os espermatozoides, né? A presença de todos os tipos celulares. Acá também outro controle e aqui em S1 na figura 6, podemos ver um tecido mais deteriorado, e acá também em D, um tecido mais deteriorado com a presença de células que são resultado do processo apoptótico dos tecidos testiculares, né? E também a imunohistoquímica de estes análises mostrou, então, que esses danos estava possível resultado de uma resposta imune como causa do dano. Não necessariamente o vírus provocava o dano, mas a própria resposta ao vírus causava esta resposta. Então, os dados indicaram que a orquite era uma complicação de SARS, o que sugere que as frontes reprodutivas devem ser seguidas e evaluadas em pacientes com SARS recuperados, e isto leva, então, à pergunta se isto também está presente com relação à COVID. Aqui um outro dado mostrando os processos imunológicos e a presença de danos ao material genético, né? E aí chegamos à presença de SARS-CoV-2, de novo COVID em testículo,
né? Então, devido à similaridade, né, de familiares entre SARS-CoV e novo SARS-CoV, as investigações han postulado a possível dano testiculares de SARS-CoV-2, causando os mesmos efeitos em la espermatogênese, né? Então, os hallazgos sugerem a presença de orquite, é uma complicação que deve ser avaliada em los hombres e que essa complicação, essa orquite, pode ter um efeito negativo em la espermatogênese, afetando, então, a produção espermática, os parâmetros espermáticos. Os dados clínicos, até hoje, mostram, então, uma grande proporção de pacientes com SARS-CoV ou com COVID, são adultos jovens, né? Principalmente adultos jovens, o que implica que podem estar em idade reprodutiva. Então, esses danos testiculares têm o potencial causativo de gerar uma complicação tardia, gerando um tipo de infertilidade adquirida, né? Pero ainda há informações muito limitadas disponíveis sobre os outros órgãos e sobre a presença de SARS-CoV. Pero, se temos que pensar novamente como as infecções podem ocorrer em testículo, temos que voltar aos receptores de entrada de los vírus em las células, né? Então, ha sido mostrado a presença de células, tanto nas células de Leydig como nas células de Sertoli e também em lo epidídimo, né? Também em vesículas seminales. Estas células apresentam receptores de ECA2 e também receptores de TMR-PR que também estariam associadas à entrada e à possibilidade de los vírus estar presentes em las células. Então, a presença desses receptores em células testiculares fazem com que surgiram um alto potencial infeccioso de SARS-CoV-2 em testículos humanos, né? Então, SARS-CoV-2 pode atacar diretamente a espermatogônia, que são positivas para receptores de ECA2, e gerar problemas em espermatogênese diretamente, né? E também podem replicar-se e transferir-se através de uma célula a outra, o que causa um grande problema, o que leva a uma infecção mais grave, o que leva, então, ao dano causado. E outros dados sugerem também essas outras células positivas para a ECA. Né? E com relação ao sistema reprodutivo feminino, também há a possibilidade de que em las mulheres, esses receptores de ACE, de angiotensina 2 e angiotensina estariam relacionadas também aos sistemas reprodutivos femininos e com eles poderiam estar associados a esteroidogênese, maturação de ocitos, ovulação e regeneração endometrial. Então, mostrando os danos que SARS-CoV-2 pode generar ao tecido. Vou passar um pouco mais adiante, porque solamente acá estão os trabalhos que mostram as influências de SARS-CoV-2 mostrando o sistema reprodutivo masculino, e hoje já se sabe que COVID-19 causa alteração de parâmetros seminales e também podem aumentar a fragmentação do DNA. O que significa isto é que esses danos levam a um quadro de infertilidade porque diminui a qualidade seminales e hoje a diminuição da qualidade seminal é um dos principais motivos de infertilidade, né? Porém, poucos estudos han sido feitos
Entonces, há necessidade de uma maior informações, não se tem certeza dos danos, se o dano é restrito ao período da infecção ou se também os danos podem estar presentes a longo prazo, ao maior número de dias pós-infecção, né? Então, é necessário que se investiguen os homens depois de recuperados de la enfermidade, para que se possa chegar a principalmente os parâmetros espermatozoides de concentração e motilidade, para que se tenha uma ideia da gravidade da infertilidade causada por COVID-19. Né? Então, é necessário esta investigação. E com relação aos hormônios, também as células produtoras, as células de Sertoli, as células de Leydig em homem, AC relacionada com receptores de ECA2, de AC2. Então, o que faz com que essas células sejam alvo de SARS-CoV-2 e estas células estão relacionadas com a produção de hormônios masculinos. E os resultados mostram também uma baixa produção de testosterona comparada à alta produção de hormônio luteinizante no grupo de homens infectados por COVID-19. Né? Então, mostrando também que o sistema endócrino pode ser afetado pela presença de SARS-CoV-2. Né? Com relação aos hormônios femininos, também, uma vez que temos a relação com hormônio estrógeno, progesterona, o eixo pituitário gonadal pode ser afetado, podemos também ter um problema de infertilidade feminina associada à presença do SARS-CoV-2. Né? Mas até agora não há grandes estudos publicados que examinem direito principalmente em las mulheres. Né? E com relação à transmissão sexual, não há detectado a presença do vírus em sêmen, né? Em los riscos de transmissão. Né? Então, temos até agora não essa preocupação com a transmissão sexual. Por finalizar minha apresentação, gostaria de falar um pouquinho, acho que estou em cima da hora, tentarei ser um pouquinho mais rápida. A reprodução humana assistida, como vimos até agora, a presença da enfermidade, a presença do vírus pode estar associada com um tipo de infertilidade adquirida. Então, creio que em los próximos anos teremos uma mudança nos tipos de investigações, mas eu queria ter-me acá simplesmente os tratamentos de reprodução humana assistida que fora interrompida devido à pandemia de COVID-19. A definição de infertilidade, então, desde a Organização Mundial da Saúde, é a falta de embaraços espontâneos depois de um ano de tentativas sem a utilização de qualquer método contraceptivo, né? Ela afeta aproximadamente 15% das parejas, podendo ser essa taxa ser um pouquinho mais grave, dependendo do país, né? E o fator masculino responde a 20 a 30% dos casos de infertilidade, muito semelhante ao fator feminino, responsável pelos outros 30%. E quando pensamos em da infertilidade das parejas, o fator masculino contribui
junto com o fator feminino, tornando uma infertilidade da pareja em torno de 20%, né? E hoje acredita-se que essa prevalência de infertilidade esteja aumentando. E hoje momentos antes de começar a apresentação, eu observei na literatura a publicação de um book por uma profissional de Mount Sinai, em Nova York, que trabalha há muitos anos com infertilidade, principalmente infertilidade masculina, e ela crê que em 2050, aproximadamente 50% da população estará com algum tipo de infertilidade. Se formos pensar neste momento em la possibilidade de SARS-CoV causar dano ao tecido reprodutor, estas 15 a 20% de infertilidade que hoje apresenta-se em las parejas podem ser que lo aumente nos próximos anos. Então, é um fator importante de investigações, é um fator importante de atenção, né? E essa prevalência de infertilidade estão a aumentar devido ao consumo de álcool e tabaco, inatividade física, obesidade, contaminação, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, todos esses em conjuntos, poluição, fazem com que a infertilidade aumente. Acá temos um gráfico mostrando as taxas de infertilidade de acordo com o país que lo incide, né? Temos a maioria dos países, temos em torno de 15% da infertilidade, enquanto outros países, em torno de 30% de infertilidade, né? Como acabei de falar, né? As contribuições, as percentagens de infertilidade masculinas, aqui em blue, light blue, e las más femininas em vermelho, em rojo, estão aproximadamente igual, e a combinação de los fatores, sendo que a infertilidade feminina se apresenta por diversas casualidades, incluindo a idade materna. Então, se pensamos em idade, principalmente materna, temos, então, uma queda, uma diminuição de fertilidade causada pela idade de las mulheres, né? Então, temos acá, aos 35, 39 anos, uma cutoff. A partir de acá, temos considerado a infertilidade por idade materna, ao mesmo tempo que a infertilidade diminui, as taxas de aborto aumentam com a idade. Então, fica mais difícil, depois dos 38 anos, 40 anos, se tornar embaraçada e, ao mesmo tempo, os riscos de perda é maior, né? E se formos pensar em fator masculino com a infertilidade, temos um grande aumento nos últimos anos, e se formos colocar acá os 2 últimos anos, provavelmente essa barra estará maior por conta de SARS-CoV-2 e em os homens, principalmente devido ao tecido, devido à produção de espermatozoide, e uma das causas é o estresse oxidativo, que também pode estar afetado por SARS-CoV-2, né? E com relação, então, à reprodução assistida, né, a fertilidade, a reprodução assistida, nos últimos 2 anos, mas principalmente no ano passado, guidelines, diferentes sociedades, né, pensaram em os riscos associados
os embarazos causados por la pandemia, né? Então, em resposta à la pandemia de COVID-19, as sociedades científicos profissionais da fertilidade em todo o mundo emitiram guidelines, né, emitiram informações para que todas as parejas que estavam naquele momento submetendo-se ou queriam se submeter-se a reprodução assistida, que parassem os tratamentos devido ao risco. Então, todas as grandes sociedades, a ASRM, Cefaz, ASHRAE e a Federação Internacional de Fertilidade, todas no primeiro momento pararam os tratamentos de fertilidade, principalmente para monitorar a evolução da pandemia. Até ano passado não se sabia exatamente as causas de SARS-CoV-2 em los embarazos e la reprodução, né? Então, para que se pudesse fazer uma atualização, né? E criaram guias em todas as clínicas de reprodução e essas informações estariam associadas principalmente às recomendações do governo local e da saúde pública, assim também para dar os apoios necessários aos profissionais da saúde, aos médicos e pacientes em um momento muito preocupante que havia necessidade específica de tratar a enfermidade e outras coisas estavam estagnadas, né? Implementaram as restrições de tratamento de reprodução assistida e fertilidade em todo o mundo, né? No começo, principalmente para a sobrevivência das população, né? Aunque carecia também de evidência científica e os riscos associados. E hoje sabemos que, por um lado, temos riscos, por outro lado, temos um pouquinho mais de tranquilidade com relação aos embarazos. Mas as razões iniciais para que pudessem parar, né, os ciclos de reprodução assistida era para evitar as complicações que até então não se sabiam a respeito de COVID, para evitar possíveis complicações relacionadas a SARS-CoV-2 durante o embarazo, durante o feto, para poder mitigar o risco potencial desconhecido de transmissões verticais de SARS-CoV-2 em caso de mulheres positivas e também para apoiar a necessidade dos recursos sanitários e as recomendações de distanciamento social. No eventual continuação do tratamento de reprodução assistida e a atenção à fertilidade, que estivera em linha em la fase de declive dos últimos anos, estavam preocupados inicialmente com a sobrevida e a volta para os tratamentos depende muito agora dos governos e das recomendações locais. Agora se sabe que todas as clínicas estão começando. Acá em Brasil houve uma grande parada inicial, e neste ano estão em atividade e num aumento muito grande. Creio que em Peru também tenho conhecidos em Peru com clínicas que também, a um primeiro momento, pararam, cerraram suas portas e agora estão voltando, né? Isso tudo por conta da redução do impacto e também pela vacinação, pela produção de vacinas. Então, a imunidade que está sendo causada pelas vacinas e também por conhecimento durante a infecção, a arte e o desenvolvimento embrionário. Hoje se sabe que não há um grande impacto nos tratamentos. O que há, como acabei de falar a vocês, uma possibilidade de aumento da infertilidade. Se a idade materna é uma das causas de infertilidade, se levarmos em conta que estivemos cerrados ou
né, ou diminuindo os tratamentos por quase 2 anos, o próprio tempo de parada de tentativas, de parada de tratamentos, poder causar em algumas mulheres um aumento de los riscos de infertilidade. Não sei se me entendes. Se uma mulher em ano passado tinha 37 anos, estava iniciando os tratamentos de reprodução por infertilidade, se esta mulher espera 2 anos, se tinha um problema de infertilidade, os 2 anos agravaram seu problema. Então, neste momento, temos uma grande quantidade de pessoas que estão volvendo para a reprodução, para tratamento da reprodução. E como não poderia, só para finalizar, creio que já extrapolei muito meu tempo, mas solamente para trazer algo extremamente novo com relação à reprodução, estamos em um congresso de ADVCON, a bioengenharia, a comunicação, a tecnologia da informação, não poderia deixar de falar 2 segundos a mais sobre isto com relação à obstetrícia, ginecologia e tratamentos de fertilização, que se a inteligência artificial poderia ser o caminho para que pudéssemos ter maiores taxas de fertilidade ou maiores taxas de embarazos e menores riscos para desenvolvimento de doenças genéticas ou de problemas no desenvolvimento embrionário, resultando nos nascimentos de uma criança sadia. Tá? E a inteligência artificial se pode utilizar como uma ferramenta bastante promissora, tanto na obstetrícia, ginecologia, como também em outras áreas médicas, principalmente se levarmos em conta a medicina personalizada, né? Mas em reprodução é sempre para um enfoque de resolver vários desafios que hasta hoje podem estar no limite do conhecimento. Então, a inteligência artificial pode ser um meio para aumentar o conhecimento e ajudar os médicos na toma de decisões em uma variedade de áreas de obstetrícia e ginecologia, e também em la reprodução humana assistida, e com relação a FIV, é bem documentado a seleção de embriões viáveis, sendo necessário para que se tenha altas taxas de embaraço. Então, esse é um grande desafio em la reprodução assistida. Então, se temos uma tecnologia que permita investigar e ajudar a selecionar um embrião viável, com grande capacidade de implantação e com grande capacidade de desenvolvimento, com grande capacidade de nascimento, temos, então, um grande tratamento de reprodução assistida. E se pensarmos como esta pesquisadora de Monte Sinai crê que se teremos um aumento de infertilidade no futuro, todos os mecanismos, todas as tecnologias que permitam, então, que tenhamos uma grande taxa de gravidez, permite então que tenhamos um grande avanço na reprodução assistida, né? Então, estes podem ser essenciais para predizer resultados que poderiam conduzir a tempo de corte para embaraço, ou seja, quando transmitir, quando transferir, quando ocorrer o embaraço, e permitindo então os nascimentos de uma criança viva e sadia, né? E os primeiros trabalhos eram feitos com time-lapse imaging, que na verdade é uma série de captura de imagens de desenvolvimento, desenrolo embrionário in vitro, e os dados poderiam ser utilizados para
obter um tipo de algoritmo, um tipo de informação que poderia predizer o melhor embrião a ser transferido. E desde então, em las sociedades, né, os eventos, os congressos de ASRM em ASHRAE, há cerca 3 anos atrás, a inteligência artificial e principalmente a machine learning estão sendo utilizadas para investigações, ainda hoje em investigações, não como tratamento rotineiro, mas podem ser utilizados, né? E os estudos mostram que os trabalhos mostrando esses inteligência artificial mostram uma precisão muito grande na predição de nascimentos vivos, mostram também a precisão da discriminação em um embrião de mala ou boa qualidade para ser transferidos, e outros trabalhos mostram também características de pré-tratamento para se fazer durante o tratamento de reprodução assistida, tendo um grande resultado em primo ciclo, o que muitas vezes hoje não há grande resultado, com uma precisão acima de 81%. Então, esse é o futuro. Creio que temos acá dois grandes desafios. O primo é os resultados de coronavírus em los embarazos, os resultados de coronavírus em la reprodução e também como resultado de la infertilidade e o futuro da reprodução assistida com a tecnologia, a manipulação genética, não posso deixar de trazer à tona, e as tecnologias de informações, os algoritmos e as inteligências artificiais como biotecnologias associadas que podem ajudar não só a medicina, como também a medicina reprodutiva. Uma vez mais, vou pedir perdão por não falar espanhol, tentei, prometo que a próxima vez vou falar um pouquinho melhor, mas por sua presença, por sua atenção, muito obrigada.